alguns aspectos teóricos relacionados com as contas públicas, com o processo de contas e seus efeitos. E, a partir daí, oferecer algumas reflexões sobre questões práticas que estamos a vivenciar nessa lide de áreas com o trato das contas públicas. Pois bem, o ponto de partida... Não estou conseguindo adiantar... da responsabilidade administrativa, e esse mesmo ato doloso de servidor público pode resultar em pena de reclusão, detenção, multa, e aí nós estamos no âmbito da responsabilidade penal. Não custa nada lembrar que vigora no Brasil o princípio da independência das instâncias. O que isso quer dizer? Que esse agente pode ser absolvido ou, em tese, na esfera civil, ele não pode sofrer essa imputação de responsabilidade na esfera civil, mas ser condenado numa esfera penal ou mesmo ser punido na esfera administrativa. Esse é o princípio da independência das instâncias, que tem uma única ressalva. Todos nós sabemos que quando no processo penal, quando se conclui pela negativa de autoria ou negativa do fato, isso automaticamente atinge as outras instâncias. Pois bem, feito esse introito, a questão agora é examinar como que o Tribunal de Contas atua em relação à persecução dessa responsabilidade do agente. Como que o tribunal atua ao receber, processar e julgar as contas públicas na apuração da responsabilidade do agente público. Pois bem, então, se tratando de responsabilidade civil dos gestores públicos, que impõem a reparação de dano ao patrimônio público, essa responsabilidade é apurada quando o Tribunal de Contas imputa débito. Ao examinar as chamadas contas de gestão, o tribunal, ao detectar dano patrimonial praticado ou provocado pelo agente público, emite uma decisão consubstanciada em um acórdão que tem natureza de título executivo. Aí nós estamos no âmbito da apuração da responsabilidade civil. Em se tratando de responsabilidade político-administrativa dos gestores públicos, isso pode resultar em extinção do mandato, inabilitação para cargo público, e ocorre quando o Parlamento julga contas de governo, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas julga as contas dos ordenadores de despesa, quando o Tribunal de Contas julga contas de convênio, e quando o Parlamento processa o gestor público por crime de responsabilidade. Nessa última hipótese, com ou sem a participação do Tribunal de Contas. E, por último, em se tratando de responsabilidade penal, que pode resultar em prisão, na forma de reclusão, detenção, ou ainda aplicação de multa, ocorre quando o Ministério Público oferece denúncia criminal com base no dossiê encaminhado pelo Tribunal de Contas ao final do processo de contas. Ao final do processo de contas, o Tribunal de Contas encaminha as principais peças ao Ministério Público, que irá, se ao seu juízo detectar alguma ofensa à legislação criminal, denunciar o responsável. Pois bem, a partir daí, nós podemos afirmar que o processo de contas também é tridimensional. Nós temos que o processo de contas ele tem uma dimensão política, uma dimensão sancionatória e uma dimensão indenizatória. E aí eu já adianto, quem tem um texto belíssimo sobre isso, que eu recomendo, é o ministro substituto do TCU, Augusto Sherman Cavalcante. O nome do texto é O Caso
do gestor falecido. Pois bem, então vamos analisar como que se opera essa dimensão política, indenizatória e sancionatória. Na dimensão política, que explora a responsabilidade político-administrativa do gerente, do agente político, atinge os direitos políticos. Isso pode resultar em inabilitação para o cargo público eletivo. E mais, extinção de mandato eletivo. Essa primeira hipótese é muito badalada em função da lei das inelegibilidades, e agora mais ainda quando se fala em lei da ficha limpa. Essa segunda hipótese ainda é pouco explorada. Extinção de mandato eletivo. Se nós formos verificar o Decreto-Lei 201/67, o artigo 6º, inciso 3º, lá está dito: extingue-se o mandato do prefeito quando ele incorrer nas hipóteses de impedimento. Por impedimento hoje, a doutrina já tem interpretado, já tem evoluído, que é a nossa inelegibilidade de hoje. Quem escreve muito bem sobre isso é um autor chamado Junqueira Ferreira, que a gente sempre que pode divulga essa ideia ainda pouco conhecida, partindo do pressuposto de que aquele que não pode concorrer, aquele que não pode se candidatar, não pode exercer o cargo. É a extinção do mandato eletivo. Mas a gente sabe que isso ainda está por ser explorado, esse aspecto. Nunca se chegou a esse ponto de se levar isso ao crivo de uma apreciação judicial. O que se vê são prefeitos que têm contas de convênio desaprovadas pelo TCU ou pelo TCE, prefeitos que até mesmo no exercício do cargo têm contas desaprovadas pela Câmara de Vereadores, mas continuam a exercer o mandato. Em se tratando de dimensão sancionatória, nós temos aí as penalidades: aplicação de multa, inabilitação para exercer função pública, declaração de inidoneidade para participar de licitação pública. Multa todos os tribunais aplicam. As outras duas hipóteses também precisam ser melhor trabalhadas a partir da inclusão na lei orgânica de dispositivo à semelhança como ocorre no Tribunal de Contas da União. E por último, a dimensão indenizatória resulta em acórdão, que é título executivo extrajudicial. Pois bem, vamos então analisar alguns aspectos, algumas características e tentar fazer uma distinção entre contas de gestão e contas de governo. Antes de tudo, é preciso que se diga que não há no país nenhuma dúvida, nenhuma discussão quanto à existência desses dois regimes. Ninguém discute a existência desses dois regimes, quer seja no plano doutrinário, quer seja no plano jurisprudencial, quer seja no plano legislativo. Agora, existe sim uma grande polêmica com relação à aplicação dos dois regimes. Então nós podemos falar com voz firme: contas de gestão e contas de governo. Quanto à existência desses dois regimes jurídicos, ninguém se atreve a desafiar. Pois bem, e não se atreve porque isso está radicado na Constituição, que prevê o regime que abrange as denominadas contas de governo, que é exclusivo para a gestão política do chefe do Executivo. Foi exatamente com base nesse comando constitucional que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que previa um tal parecer prévio em contas de chefe de contas do Judiciário, Legislativo, etc. Ministério Público. Então, o julgamento político das contas de governo é exclusivo para a gestão política do chefe do Poder Executivo, que prevê o julgamento político levado a efeito pelo Parlamento, mediante o auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio. Temos ainda o regime de contas de gestão, que alcança as intituladas contas de gestão prestadas ou tomadas dos administradores de recursos públicos, que impõe o julgamento técnico realizado em caráter definitivo pela Corte de Contas, consubstanciado em acórdão,
que pode resultar em imputação de débito, reparação de dano patrimonial ou aplicação de multa. Eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte aspecto. Quando se trata de contas de governo, quando se trata de processo de contas de governo, nós só temos aí a incidência de uma dimensão daquelas 3 dimensões do processo de contas, que é a dimensão política. Tratando-se de contas de governo, estão afastadas, pela sua própria natureza, a dimensão indenizatória e a dimensão sancionatória. Não é possível se aplicar multa contra o prefeito, não é possível se imputar débito contra o prefeito no ato de emissão do parecer prévio. Claro que nada impede que se abra um processo de acompanhamento para que, posteriormente, se o prefeito não obedecer às ressalvas, às recomendações, isso possa resultar numa multa. Mas é outra coisa, é outro processo. De forma que é importante que se tenha esta visão, que me parece o Tribunal Superior Eleitoral não teve ainda. Então, em se tratando de conta de gestão, aí sim, nós temos a confluência das 3 dimensões do processo de contas. As características das contas de governo, rapidamente, porque o tempo realmente é escasso. Deriva do artigo 71 da Constituição Federal, combinado com o artigo 49, inciso 9, que prevê o julgamento político na Constituição Federal. Aqui a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas é de prestar auxílio ao Parlamento, que procederá ao julgamento. É o meio pelo qual anualmente os chefes do Poder Executivo expressam os resultados da atuação governamental, anualmente, porque está atrelada à execução orçamentária. E aí eu trago uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, antiga já, de 2002, que revela bem o que são as chamadas contas de governo. São contas globais que demonstram um retrato da situação das finanças da unidade federativa, revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, atender aos limites com gasto mínimo e máximo previsto no ordenamento jurídico para a saúde, educação, gasto com pessoal. Consubstanciam, enfim, nos balanços gerais. Uma decisão que teve como relatora inicial a ministra Laurita Vaz, que foi voto vencido. É a Laurita Vaz que hoje compõe o Tribunal Superior Eleitoral e que, me parece, não mudou muito o seu ponto de vista original, mas foi voto vencido e, ainda hoje, eu fiz uma pesquisa no STJ e pude constatar que esta é a jurisprudência de referência. Não existe mudança no âmbito do STJ em relação a essa decisão. Pesquisa feita hoje. Pois bem, são as chamadas contas de resultado, porque aqui interessam o conjunto da obra, interessam o resultado para a avaliação política. Toda vez que eu falo de conta de resultado, eu presto uma homenagem ao conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Flávio Sátiro Fernandes, o primeiro a discorrer, a investigar sobre esse tema. Aqui a minha homenagem ao conselheiro Flávio Sátiro Fernandes, já aposentado, mas que já em 92 escrevia muito bem sobre essa distinção conta de governo, conta de gestão. Aqui serão focalizados os atos administrativos vistos, não serão focalizados os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias. Vejam que aqui interessa o conjunto, não interessa a particularidade. Aqui perde importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Percebam a importância das denominadas auditorias operacionais, a auditoria de desempenho, na
tramitação, na instrução desses processos de conta de governo. Nele será examinado se o gestor cumpriu os ditames da LRF referente à transparência da gestão fiscal. Bom, a Casa Legislativa é o juiz natural, todos nós já falamos disso, né? A legalidade aqui cede espaço para a legitimidade, que é um valor bem mais além. Os julgamentos legislativos se dão por um critério subjetivo de conveniência e oportunidade. Quem desfila nesse tema com muita maestria é o ministro Carlos Aires de Brito, num artigo intitulado O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. No caso de contas municipais, esse parecer do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por voto de 2/3 da Câmara Municipal. Pois bem, rapidamente aí as características das contas de gestão. A raiz constitucional é o artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, que prevê o julgamento das contas dos administradores. E aí ela se refere aos atos da administração e gerência de recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis e órgãos e entidades, tais como admitir pessoal, empenhar, liquidar, pagar, inscrever em reza a pagar, conceder adiantamentos, etc. Esses são os atos que caracterizam o denominado ordenador de despesa. Esse julgamento é essencialmente técnico, ou seja, obedece a parâmetros de ordem técnico-jurídica, subsunção de fatos à objetividade das normas constitucionais legais. Palavras do ministro Aires de Brito. Eu daria um atenuante aqui. Eu digo que, na verdade, aqui nós estamos em ambientes que são preponderantemente políticos, em se tratando de conta de governo, preponderantemente técnico, em se tratando de conta de gestão. Mas eu acho que não há que se falar em pureza. Nada impede que uma Câmara de Vereadores faça alguma especulação técnica na instrução e motivação do seu julgamento, obviamente. A mesma coisa vale para os tribunais de contas. Tem substancialmente o objetivo de reparar dano patrimonial. Percebo que essa reparação de dano patrimonial está fora, não se cogita em se tratando de contas de governo. Aqui se investigará se o gestor público praticou ato lesivo ao erário em proveito próprio ou de terceiro. Portanto, o nexo de causalidade é ato do gestor, dano ao erário, não é ato do gestor, não é dano ao erário, enriquecimento do gestor. Pode ser enriquecimento dele ou de outrem, ou mesmo dano ao erário sem enriquecimento de ninguém. O julgamento das contas de gestão será examinado separadamente, cada ato administrativo que acompanha a gestão gestão sob exame. Em tese, pode ser examinado cada ato separadamente. Segundo o artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Ora, me parece que a lei é clara. E ela foi adredemente escrita para isso. Não sei se o doutor Marlon Reis fez alguma referência hoje pela manhã sobre esse ponto. Mas na época eu tive infelizmente não pude estar aqui hoje pela manhã, mas na época eu tive contato com o que é maranhense, né? Lembro de um relato do doutor Marlon, que enquanto a lei da ficha limpa transitava no Congresso, ele andava com o voto vista do ministro Aires de Brito. Mas, e o que é curioso, antes da manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal abençoou o tal dispositivo. Disse que o dispositivo é constitucional. E não se diga que essa questão passou ano passando, não. E não se diga que essa questão não foi discutida. O ministro Dias Toffoli enfrentou essa questão, dizendo que essa parte final aí, especificamente, merecia uma interpretação conforme a Constituição. Isso está expressamente consignado no voto do ministro Dias Toffoli, que está disponível no site do Supremo Tribunal Federal.
Na mesma linha, o ministro Gilmar Mendes se manifestou especificamente sobre esse ponto, e também nas páginas do jornal Estado de São Paulo, a famosa matéria da roleta russa, e Celso de Mello também se manifestou especificamente sobre esse ponto, naquilo que eles foram acompanhados tão somente pelo ministro Peluso. Todos os outros votaram pela constitucionalidade da lei, afastando a tese da interpretação conforme a Constituição, de forma que se pudesse retirar aí o julgamento do prefeito. Mas o Tribunal Superior Eleitoral mantém-se fiel e, ao meu modo de ver, desafiando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a negar a incidência da lei da ficha limpa nessa parte final do artigo 1º, a linha G. E está aí a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, a competência para o julgamento das contas do prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio. Ora, nós sabemos, e aí eu vou apelar para uma teoria de Luiz Roberto Barroso, esse mesmo agora indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, ele classifica as normas constitucionais em 3 grupos: norma de organização, norma definidora de direito e normas programáticas. O que nós estamos, esse artigo 31 é a norma de organização do município. Esse julgamento político do artigo 31, ele tem simetria que é perfeita e acabada e se exaure com o artigo 49, inciso 9. Simetria perfeita e acabada, mas que jamais poderia atingir o Sistema Nacional de Controle, né? Previsto lá dos artigos 70 a 75. Pois bem, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ainda diz, praticando um claro controle de constitucionalidade. Ou não é isso aí uma interpretação conforme a Constituição, quando o Tribunal Superior nega a incidência da parte final do inciso 2º da Constituição Federal ao caso do prefeito ordenador de despesa? Todos, muito obrigado.